Nosso irmão estava falando aqui, né, da fundação. Eu tive a oportunidade de vir aqui fazer algumas palestras quando ainda era uma casinha térrea. Seu Elias sempre me acolhia com aquele sorriso, aquela gentileza maravilhosa. Então sempre fui muito acolhida aqui por esta casa, só tenho que agradecer a todos vocês, porque fazemos uma grande família espírita. Cada casa é uma célula e todos nós juntos formamos esse grande tecido do movimento espírita. Na noite de hoje, me pediu a coordenação doutrinária que nós falássemos exatamente sobre o que é uma atividade doutrinária na casa espírita. Eu não quero ser muito formal, muito manual da FEB, eles têm vários manuais assim interessantes, orientação da casa espírita. Então nós vamos seguir uma trajetória também um pouco histórica, para poder a gente entender um pouco do nascimento dessas reuniões doutrinárias, o porquê que nós nos reunimos para falarmos de evangelho e estudarmos doutrina espírita. Agradeço muito a gentileza de vocês pelo Photoshop, viu? Excelente. Quero até uma cópia para mim depois dessa foto, viu? Ficou maravilhosa. Gente, então, a divulgação doutrinária é a primeira tarefa da Casa Espírita, porque se volta para a comunidade e expõe a doutrina, oferecendo-a como opção salvadora nos cruciantes dilemas e perplexidades da vida atual. Esse foi um trecho que nós tiramos de um site onde eles estudam reuniões doutrinárias e mediúnicas no Centro Espírita, e é realmente a síntese de tudo que nós vamos comentar aqui na noite de hoje. A reunião doutrinária é exatamente isso, é a tarefa número 1, é o cartão de visitas, é o carro-chefe, é a locomotiva da Casa Espírita. Muitas pessoas muitas vezes pensam, né, que é a atividade assistencial. Essa é maravilhosa. É a atividade mediúnica, essa é extraordinária, mas é na doutrinária que nós estamos divulgando a doutrina, que nós estamos levando adiante o conhecimento e os postulados doutrinários. Então é pela atividade doutrinária, grupos de estudos também, que nós fazemos essa ampla divulgação da doutrina espírita. Então é essa fronteira que nós ainda temos aí para vencer. Por quê? Porque a reunião doutrinária, com o tempo, ela passou a competir, né, com televisão, a final do Campeonato Brasileiro, finais de semanas festivos, e com isso um certo esvaziamento das casas espíritas. Nós vamos comentar sobre isso mais à frente. Nós temos esse livro bem interessante, né, Reuniões Doutrinárias e Mediúnicas no Centro Espírita. Nós sabemos que a equipe do projeto Manuel Flamengo de Miranda, da Mansão do Caminho, eles tiveram assim, muito cuidado em abordar temas que são bem fundamentais para a qualidade, não só mediúnica, mas também a qualidade doutrinária. E aí nós temos um livro onde estão assim, reunidas a essência, a síntese do que precisamos fazer nas reuniões mediúnicas e doutrinárias. Então é um livro muito interessante para quem está iniciando a doutrina, direção, presidentes, corpo colegiado, enfim, para que nós possamos ter uma noção de como uma doutrinária, uma mediúnica, pelo menos naquele padrão, não é? Como ela deve proceder. As reuniões espíritas de qualquer natureza devem revestir-se do caráter elevado da seriedade. Manuel Flamengo de Miranda falando isso. Então, independente se é uma reunião mediúnica ou se é uma reunião doutrinária, nós temos que primar pela seriedade, pela qualidade, por uma reunião onde exista realmente o verdadeiro espírito da fraternidade. A beleza da reunião doutrinária, a beleza da reunião mediúnica é a fraternidade, o amor ao próximo, o espírito de transformação que está em nós. Muitas vezes pensamos, né, que é o palestrante que vem de fora, as comunicações elevadas, tudo isso é maravilhoso. Mas se as comunicações, se a mensagem do palestrante não está reverberando em nós, então essas palavras, elas não trazem o verdadeiro efeito que nós esperamos. Então a proposta da reunião doutrinária é trazer para o indivíduo a autoconsciência, trazer para o indivíduo o autoconhecimento e a responsabilização.
Nós sabemos que a doutrina começa, né, com o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é dos Espíritos. Kardec vem como codificador. A doutrina que ali está expressa é a visão dos Espíritos, que nós sabemos. Os Espíritos continuam evoluindo. Então, até 1857, com a autorização, obviamente, de Jesus Cristo, governador espiritual da Terra, eles puderam trazer para nós, de acordo com sua época, seu grau de evolução, trouxeram os ensinamentos que nós poderíamos alcançar, né? Nós sabemos que a ciência da época de Kardec não é a mesma hoje, a ciência ela evolui. A doutrina espírita também é uma ciência, ela tem um aspecto filosófico, tem um aspecto religioso, tem um aspecto da arte, mas no campo científico ela evoluiu também muito. Então nós tivemos aqui no Brasil toda a obra do Chico Xavier, que deu, digamos assim, um novo vigor às questões científicas tratadas pela doutrina, principalmente André Luiz. E na parte religiosa nós tivemos o Emmanuel. Então toda essa propagação se deu graças a quê? Ao livro espírita, que é fundamental, também a base doutrinária. Nós somos conhecidos, né, como a religião dos livros, né? Então, só o Chico Xavier, mais de 470 livros. Kardec, além do Pentateuco, ele tem uma obra imensa, só de revista espírita são 11 volumes. Então, é uma religião, é uma doutrina, é uma ciência muito abastecida com recursos teóricos e com recursos práticos. Então, nós temos na doutrina espírita um grande manancial de livros, e em cima desses livros as discussões, as reuniões doutrinárias, os grupos de estudos, as semanas espíritas, os eventos, os simpósios que são feitos com vistas à divulgação da doutrina, que é o nosso propósito maior. Aqui nós trouxemos uma pequena frase, né, desse pensador, do Thomson, que ele diz o seguinte, né? Algumas pessoas e comunidades parecem caracteristicamente fechar os seus portões para excluir monstros. Outras tentam convencê-los. Ainda outras estão preparadas para alargar ou rearranjar suas casas, para reabsorvê-los. E é claro, algumas pessoas e comunidades regularmente vão em frente e os matam. Então, tentaram também fazer isso com a doutrina espírita, eliminar. Então, o Auto de Fé de Barcelona foi uma forma de tentar silenciar os preceitos, o conhecimento espírita. Mas o olhar do Espírito da Verdade foi outro. Dizia ele que ali serviu na realidade de propaganda, que a doutrina seguiria, porque a partir daquela fogueira de inquisição que estavam ali queimando os livros, iriam surgir aqueles curiosos. O que está acontecendo? Por que estão queimando esses livros? E além disso, fragmentos da fogueira saíram pelos céus, pelos ares, foram espalhados em toda a cidade. Muita gente pegou aqueles fragmentos. Então, tudo isso também a divulgação da doutrina. Então, vejam que existem formas que a vida segue, que a vida dá o seu caminho para que a mensagem, para que o conhecimento chegue. Então, vamos retornar um pouco no tempo, né? Vamos lá para o cristianismo primitivo, na época logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Então, os apóstolos que estavam acostumados a conviver com Jesus, eles sempre na linha de frente, na linha de liderança do movimento, fazendo todo o tipo digamos, né, de chegar próximo das pessoas, de sensibilização das pessoas. E quando os apóstolos se viram sem Jesus, eles que meio ficaram meio desanimados. Então houve uma espécie de uma dispersão, uma certa acomodação, e posteriormente nós vamos vendo que outros elementos e até mesmo a aparição de Jesus para eles e a convivência com eles naqueles 40 dias pós-ressurreição trouxe um novo ânimo. E com isso o nascimento das primeiras instituições, que são as primeiras igrejas, as primeiras comunidades. Então, a igreja cristã primitiva, ela era fundamentalmente uma comunidade. Então, ela não era um prédio, né? Hoje a gente fala muito assim, a igreja como prédio.
mas na igreja primitiva nós estamos falando em comunidades cristãs. Essa foi a era apostólica, ou a fase em que o cristianismo experimenta a sua primeira expansão, principalmente com a fundação das primeiras igrejas. Então era uma vida em comunidade que visava, sobretudo, a divulgação e a proclamação do Evangelho. Então era essa a proposta da igreja primitiva, divulgar os ensinos de Jesus, a divulgação do Evangelho. Essa igreja, o marco fundante é o Pentecostes, o momento em que estavam celebrando a festa da colheita, os discípulos, os apóstolos ali reunidos, e descem dos céus as línguas de fogo, que seria o poder do Espírito Santo sobre eles. Então ali é como se eles estivessem sendo batizados, o batismo de fogo, e consequentemente eles ganham um novo ânimo para a fundação dessas primeiras igrejas, das eclésias, da Assembleia, que não estavam associados propriamente aos prédios, mas àquela comunidade de crentes em Jesus. Essa crença em Jesus que eles possuíam, aqui está a imagem, as línguas de fogo ali descendo, essa imagem eu achei muito bonita, eram alicerçadas em 3 discípulos fundamentais, chamados as colunas da igreja. Paulo assim os chamava. Pedro, João Evangelista e Tiago Menor. Então eles 3 eram assim os pilares da igreja. Eles estavam sediados em Jerusalém, mas eles também vão dar todo o suporte para a fundação da igreja de Antioquia, então em uma outra área fora da Palestina. Então vejam, já se inicia ali naquele momento a necessidade de fundação de outra sede para haver a expansão e a divulgação dos ensinos do Cristo. Para isso havia um sistema hierárquico, um sistema que começa simples, depois ele ganha uma complexidade, que é o que nós vemos hoje no seio da Igreja Católica. Então, nessa hierarquia simples, dentro dessas igrejas, com o propósito dessa divulgação, nós tínhamos as pessoas que ensinavam, que eram os apóstolos, os presbíteros e os diáconos, e tinham as outras pessoas que eram assistidas e que aprendiam. Então, basicamente, a igreja de Jerusalém era dividida nisso aí, Os presbíteros, os apóstolos, os diáconos e as pessoas que iam receber o pão, receber a sopa, ou então estavam abrigadas na igreja de Jerusalém, que a igreja de Jerusalém também era um abrigo, e recebiam o pão da palavra, que esse era assim o fundamental, era o que mais os discípulos primavam, Então nós temos ali, as 3 categorias. Os líderes, que eram os apóstolos, eles não mandavam, eles não eram, digamos, sentados num trono e dando ordens, não. Simplesmente pelo fato deles estarem numa condição de, digamos, maior proximidade com Jesus, pelo fato deles terem tido uma convivência com Jesus, obviamente, eles vão ter um destaque maior, porque eles conviveram com o mestre. Então eles beberam diretamente na fonte o ensinamento. Então eles tinham um natural direito de ensinar aos outros o caminho de Jesus e formar multiplicadores. Mas nós tínhamos as 2 outras categorias. Os presbíteros eram simplesmente os anciãos. Então eram pessoas mais velhas que eram adesas à mensagem cristã, e geralmente era uma espécie assim de corpo consultivo, era uma espécie de conselho consultivo. Nós vamos ver muito Paulo dizendo, a gente tem que ouvir os anciões, a gente tem que conversar com os anciões para resolver determinadas questões. Mas eles também eram divulgadores da palavra. E nós vamos ter os diáconos, que eram os diáconos, geralmente eram os mais jovens. Eram aquelas pessoas que, a palavra diácono significa servo, então eram aquelas pessoas que trabalhavam muito na igreja, serviam e também eram as pessoas que faziam as pregações. Então o presbítero, ele era, digamos, o mais velho, então era uma espécie assim de consultor, mas a linha de frente mesmo, quem estava realizando, eram os diáconos, nas pregações, Como é que eles pregavam?
Os presbíteros, como eles eram os mais velhos, e também os apóstolos, eles tinham acesso às antigas escrituras, porque eles eram judeus. Então, eles foram educados na sinagoga. Então, o conhecimento dele do Velho Testamento era imenso. O que é que eles vão ter, então, logo após a morte de Jesus? O proto-evangelho de Mateus. Então, a primeira cópia do evangelho de Mateus, Mateus Levi, o cobrador de impostos, que era discípulo de Jesus, ele vai legar essas cópias. E essas cópias são usadas como texto base para a divulgação da doutrina do Cristo na igreja de Jerusalém e na igreja de Antioquia, certo? Qual era o foco das pregações? O que se ouvia na igreja de Jerusalém, principalmente, né? O foco da pregação era a ressurreição de Jesus, porque Jesus havia vencido a morte. Eles viram Jesus ser preso, viram Jesus ser açoitado, passar por todo tipo de castigos físicos e morais. Depois eles viram Jesus ser crucificado, sepultaram o corpo e depois eles viram Jesus ressuscitado. Então isso para eles era algo assim extraordinário. Oh meu Deus, para nós também, né? Mas é porque a gente está colocando lá os apóstolos vendo isso. E um segundo aspecto que vai ser assim foco das discussões e das pregações dentro da igreja é a volta iminente de Jesus. Então nós vamos ver que Paulo, nas suas cartas, ele vai falar muito disso. Vocês vejam que nas cartas, Paulo não vai citar em nenhum momento nenhuma parábola de Jesus. Paulo não vai, digamos, destrinchar nenhum ensinamento de Jesus. O foco de doutrinação de Paulo todo é ressurreição e Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, ressurreição. É sempre esse o foco que Jesus havia prometido, e eles entenderam que Jesus ia voltar ali mesmo naquele século. E nós sabemos hoje que Jesus falou para uma humanidade de muito futuro. Realmente ele vai voltar, mas não é com esse aspecto que o nosso planeta está. Então, o que é que nós tínhamos, né? Pregadores e servidores. Então, isso aí dá para a gente entender a responsabilidade da condução da palavra dentro da igreja de Jerusalém. Então, não era qualquer pessoa. Ei, você, vem aqui, use aqui a palavra. Olha, está aqui o Evangelho de Mateus, leia e comente. Não era assim. Então, era uma atitude de grande responsabilidade. Vejam vocês, quais eram os requisitos para a pessoa ser considerada diácono, né? E, com o passar dos anos, chegar à condição de presbítero. Olha as condições: paixão, zelo, obediência, ser servidor, ser esforçado, ser pacífico, simpatia, maturidade, disposição, prestatividade, motivação, fidelidade. Então, eles tinham que ter vários requisitos, né? Quem eram os diáconos citados em Paulo e Estevão? Nós vamos encontrar Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, Efraim, Barnabé, o próprio Paulo, Silas, que também é chamado de Silvano. Também nós vamos encontrar os outros menores que vão chegar depois, não é? Tito, Onesífero e Timóteo. Mas esses daqui eram mais frequentes, inclusive faziam parte de alguns conselhos da igreja de Jerusalém. Ou só tinha diáconos? Não, tinham também as diaconisas. Tinham as mulheres também, só que poucas usavam a palavra, porque nessa época as mulheres não eram alfabetizadas, né? As mulheres não estudavam, as mulheres não conseguiam, não sabiam ler, mas eram servidoras. Quem são essas mulheres? Várias. Entre elas, algumas são até santas, consideradas santas da Igreja Católica. Então, Febe, inclusive Febe é citada no livro Paulo e Estevão. Prisca, esposa de Áquila, né, servidora ativa, realmente ela vai exercer o papel de uma grande diaconisa, e Dorcas também. Nós vamos ter outras mulheres que vão participar da difusão da igreja, do avanço da igreja, mas com o passar do tempo nós vamos vendo que a igreja ela vai se masculinizando e o papel das mulheres vai cada vez mais sendo diminuído, até o ponto que elas são totalmente banidas do papel de diaconisas ou de qualquer um outro papel de destaque. Então a palavra vai ser conduzida somente pelos homens, né? E os requisitos para ser apóstolo: ter estado com o Senhor, ter sido testemunha da ressurreição, ter visto o Senhor, ter operado sinais, prodígios e milagres, porque isso dava a eles autoridade para falar. Então eles podiam falar publicamente
a respeito de Jesus, a respeito do que eles viviam e viveram e ouviram de Jesus. Quais eram as atividades da igreja primitiva? Então, eles ofereciam refeições, né? Então, hoje a gente vê na casa espírita oferta de sopas, cestas básicas. Não? O nosso espelho qual é? É a igreja primitiva. Batismos. Nós não realizamos batismos, mas Pedro batiza, inclusive Estevão, está relatado no livro Paulo Estevão, quem batiza Estevão é Pedro, dentro da igreja de Jerusalém. Cânticos de louvor, acabamos de ouvir aqui, não é? Carlito aí cantando. Ensino, os líderes contavam e explicavam a palavra de Deus para a congregação. Esse também é um ponto fortíssimo. Inclusive Estevão, ele vai ser considerado um dos maiores diáconos e exatamente por isso ele vai ter tanto destaque na igreja de Jerusalém. Oração, né? Eles se reuniam para orar, também fazemos isso. E por fim, as chamadas reuniões especiais que aconteciam na igreja de Jerusalém, que acontecem hoje na casa espírita. Vejam vocês, palavras de sabedoria, exortações, profecias e dom de línguas, que seriam as reuniões mediúnicas. Então, estamos aí bem alinhados com toda a dinâmica do que acontecia na igreja primitiva e também sobre a questão da propagação do Evangelho. Vamos dar um pulo, vamos para Paris agora, século XIX. Então, o que estava acontecendo lá? Então, o Livro dos Espíritos havia sido publicado, nós estamos aí 1 ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, 1º de abril de 1858, Kardec está fundando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele, com um grupo de pessoas, amigas, né, vão fundar a Sociedade Parisiense. Este foi o primeiro centro espírita do mundo, foi a Sociedade Parisiense. Kardec foi escolhido presidente por aclamação. As pessoas que ajudaram a fundar aclamaram: não, nosso presidente é você, não temos outro presidente. E a Sociedade Parisiense, óbvio, né? Assim como as igrejas primitivas, também a Sociedade Parisiense, de grande relevância para o crescimento do Espiritismo e sua consolidação. Era um ponto onde as pessoas se reuniam, onde as pessoas discutiam, onde as pessoas falavam sobre o Espiritismo e, a partir dali, a difusão para o mundo todo. Qual era o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Estudar o Espiritismo, pesquisar os fenômenos mediúnicos. Conforme o primeiro artigo do seu regulamento, a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações, às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, esse era o papel fundamental da Sociedade Parisiense. Estudar, olha lá, ó. Então, qual é o nosso papel hoje como centro espírita? Também estudarmos, divulgarmos a doutrina espírita. E lá, a igreja primitiva também lia o Evangelho de Mateus, divulgava, estudava, trazia a lume para as pessoas todo o ensinamento do Cristo e a sua vivência aqui conosco, né? Kardec, na Revista Espírita de maio de 1858, ele vai comunicar aos assinantes que havia sido fundada a Sociedade Parisiense, né? O texto é assim um pouco longo, mas eu só vou destacar o que está destacado em vermelho e azul. A sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, olha só, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas. O que é que nós estamos vendo aí? Né? Uma identidade com o que acontecia lá na igreja primitiva de Jerusalém. Todos aqueles itens, né, para ser um diácono, para estar ali trabalhando, servindo, tem que ter todas aquelas características. Para usar a palavra, tinha que ter, não é, toda uma série de características. Da mesma forma, para ser admitido como sócio da Sociedade Parisiense, as pessoas também passavam por um certo crivo. Então, o uso da palavra, a participação era para algumas pessoas, não era aberta ao público como nós temos hoje. E continua Kardec, desde o início contou entre os seus associados com homens eminentes por seu saber e posição social. Ela é chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontestáveis serviços à comprovação da verdade. Então, é essa
proposta da Sociedade Parisiense, prestar serviços, divulgação da verdade, divulgação dos princípios espíritas. E lá no final ele vai dizer: vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão assim um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Então Kardec considerava que a Sociedade Parisiense era esse centro propulsor dos estudos, divulgador da doutrina espírita, e esse centro ele era sempre formado, né, sociedade, por pessoas sérias, pessoas que estavam ali mesmo convictas para levar adiante o conhecimento espírita. Em obras póstumas, Kardec vai deixar alguns escritos dizendo, né, que a sociedade surgiu da necessidade de acolher o imenso número de adeptos do espiritismo. Então, a casa espírita passa a ter também esse aspecto de acolhimento. Então, as reuniões, em especial a reunião doutrinária, ela tem esse aspecto. É a porta de entrada das pessoas, é onde as pessoas são acolhidas, é onde as pessoas começam a trabalhar, a conhecer, inclusive até mesmo a se sentirem espíritas. São nas reuniões doutrinárias. As sessões na Sociedade Parisiense, elas eram fechadas ao público, então as reuniões não eram abertas, como por exemplo, aqui nós estamos tendo reunião doutrinária, portas abertas. Passamos ali no Paz dos Sofredores, está tendo reunião doutrinária, portas abertas. Jesus de Nazaré hoje, portas abertas. Luz e Harmonia, vários centros, hoje quarta-feira aqui em Feira de Santana tem reunião doutrinária. Todos de portas abertas, mas na Sociedade Parisiense não era assim, né? A reunião, apesar de ser doutrinária, não ter assim um caráter mediúnico, mas era reservada aos sócios, eventualmente convidados que fossem previamente apresentados por um membro e autorizados pelo presidente poderiam participar. Então não era assim aberta, era uma sociedade, então isso quer dizer o quê? Que era para um grupo fechado, não era para todos. A admissão de um associado seguia um rigoroso processo de aprovação, que, dentre outros critérios, exigia a fiança de 2 membros titulares, vejam só, né? Então, se eu quisesse participar aqui do Fabiano, então Carlito tinha que assinar por mim, e do Celina dizer, eu ajudei a mãe dela a vestir-se de noiva para ir casar, então eu conheço essa moça, né? Eu sei de quem é que eu estou falando, né? Carlito, que é muito mais velho do que eu, dizer, eu vi essa menina pequena, eu sei quem ela é, eu assino, né? Pode aceitar ela aqui no Fabiano. Então, tinha que ter esse rigoroso processo, a fiança de 2 membros titulares e conhecimentos prévios da doutrina. Então, ninguém era admitido na Sociedade Parisiense para as reuniões doutrinárias. Eu quero conhecer, assim, eu não sei nada. Não é bem assim, não. Você tem que ter um conhecimento. Vá ler primeiro, certo? Vá pegar aí o Livro dos Espíritos, ler, para poder depois você ter condição de participar da sociedade. Todo o regulamento, gente, está publicado lá no final do Livro dos Médiuns e algumas atas e notas foram publicadas na Revista Espírita, se não me engano, até 1862. Depois Kardec para de publicar, ele começa a publicar umas súmulas, né, o que foi a reunião e tal, papapá. Depois ele, acho que vai comunicando diretamente às pessoas, ele abandona um pouco essa prática de trazer essa ata, né, das reuniões doutrinárias. Conversando com alguns informantes, nós levantamos alguns dados. As reuniões doutrinárias também do Jesus de Nazaré eram assim, né? Fazia-se uma ata, quem foi o dirigente, quem foi o palestrante e tal, as pessoas presentes e assinavam o livro, né? Infelizmente essas memórias se perderam, né? O centro foi 2 ou 3 vezes invadido assim por pessoas para roubos e acabaram queimando alguns documentos. E também nas mudanças que ocorreram, nós tivemos 2 sedes antes dessa sede definitiva, então alguns documentos assim, muito valiosos hoje nós não temos acesso. Mas as pessoas que frequentavam têm essa memória de uma ata que era feita e as pessoas assinavam. Então vamos ver agora um pouco, né? Já vimos aí o que acontecia na igreja primitiva, como é que o evangelho era divulgado, na Sociedade Parisiense. Agora vamos chegar aqui no Brasil. Como é que havia
essa divulgação doutrinária. Então, o primeiro centro espírita do Brasil foi fundado em Salvador, né, pelo Teles de Menezes, em 17 de setembro de 1865, o Grupo Familiar do Espiritismo, né? Então, é reconhecido pela história, é reconhecido inclusive, né, pelo movimento espírita como sendo o primeiro centro espírita. E o Teles de Menezes, ele era aquele tipo assim que a gente chama, né, até de uma forma assim, de uma brincadeira fraterna, ele era espiritólico, ou seja, ele tinha crença fervorosa na doutrina espírita, mas ele também era católico fervoroso. Ele participava de procissões, ele carregava andores, ele ia à missa. Então ele via assim uma sintonia perfeita entre o espiritismo e o catolicismo. E inclusive uma das primeiras mensagens que esse grupo recebeu foi do Anjo de Deus, um espírito assim que possui uma linguagem belíssima, uma linguagem poética, né? Uma mensagem psicográfica muito bonita, mas de profundo teor católico, entendeu? Então isso para eles, de certa forma, referendou essa caminhada de um centro que tinha essa visão, né, de catolicismo e espiritismo andando juntas. Nada contra o catolicismo, e pelo contrário, né, nós somos espíritas e não temos preconceito religioso, mas é apenas para mostrar essa raiz de como esse centro nasceu, né? Então, ele tinha um estatuto diferente da sociedade parisiense e diferente também de lá da igreja primitiva. Porque nesse grupo familiar de Teles de Menezes, qualquer estudioso da época, qualquer pessoa podia participar do centro. Qualquer pessoa. Então, vejam que era um rigor muito grande para se entrar no grupo, né, da igreja primitiva. Para a sociedade parisiense tinha que ter um papel assinado com referência, mas em Salvador ele meio que disse, não precisa esse rigor todo, e ficou mais flexível. Mesmo porque as grandes atividades que ele vai desenvolver no grupo familiar de espiritismo são basicamente duas, mediúnicas e assistencial. Doutrinária não tem, é muito pouco, né? Mesmo porque nós sabemos que a população, na época, era uma população praticamente de analfabetos. E a doutrina espírita ainda estava em língua francesa, então não era todo mundo que tinha acesso ao conhecimento. As reuniões doutrinárias não eram, digamos, o grande carro-chefe, não eram valorizadas. A valorização estava na mediúnica e no trabalho assistencial, né? Eu acho que isso muito devido também às características, né, do nosso povo, de como nós somos, né, baianos muito ligados às questões da mística, né, e também às necessidades materiais que nossa população vivia. Fome, pobreza, exclusão, escravatura. Então, esse apoio material era fundamental, né? Então, na presidência do grupo, Teles de Menezes, ele era muito ativo, muito vibrante, tinha muita convicção, muito respeito pela espiritualidade e tinha sentimentos também muito elevados. Então, era uma pessoa assim, de um caráter muito nobre. Qual era o grande objetivo desse centro espírita, desse grupo familiar de espiritismo? O grande princípio dele era orientar a propaganda e incentivar a criação de outras sociedades semelhantes pelo resto do país. Olha que coisa extraordinária, ele nasce também com esse propósito, divulgar a doutrina espírita, avançar com a doutrina espírita, criar outros centros espíritas. E vejam que ele vem ali numa certa linha de criação muito semelhante ao que tinha acontecido lá em Paris. Os grandes núcleos que vão surgindo, que vão dar origem ao trabalho de Kardec, são grupos familiares, né? A reunião na casa da senhora Pleine-Maison, a reunião na casa dos Boudin e a própria reunião na casa de Kardec. Então o espiritismo era muito família, era dentro das casas. Então, naturalmente inspirado nisso, Teles de Menezes também criou o grupo familiar de espiritismo em Salvador. E da nossa Princesa do Sertão, não é? Como é que foi esta origem, né, dessas doutrinárias e desses centros? Bom, segundo também alguns informantes que nós entrevistamos,
Aqui em Feira de Santana existia nos anos 30 um grupo familiar que lia o Evangelho e tinha uma mediúnica que era mais ou menos ali pela rua de Aurora, certo? As pessoas não lembram assim o nome porque é muito antigo, né? Então elas não têm memórias. Então eram reuniões mediúnicas e tinha lá o Evangelho, lia o Evangelho, mas assim só para, digamos, degustar, porque a grande preocupação era a reunião mediúnica. Depois, nós vamos ter a fundação do Grupo Espírita Paz dos Sofredores, isso por volta dos anos 1937, né? E na liderança, né, o senhor Pataro, o senhor Mascarenhas, o senhor Deraldo, Dona Ziza, e o foco também era só reuniões mediúnicas. E somente em 1942 é que vem o segundo Centro Espírita de Feira de Santana, porque o primeiro é o Paz dos Sofredores. O segundo é o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que é fundado pelo senhor Manuel dos Santos e pelo casal Olegário e Eloína Almeida. E eles começam também só com mediúnicas. Por que eles começam só com mediúnicas? Vocês vão ver que todos esses 3 centros, eles também têm um caráter familiar. Eles foram criados dentro das casas, nas salas de visitas dessas famílias. No caso do senhor Olegário e dona Eloína, eles tiveram um filho, eles tinham 2 filhos já, uma menina, que por sinal se chama Dejazé, e tiveram um filho, né, o Dejaci. O Dejaci, quando tinha aproximadamente cerca de 1 ano, 2 anos de idade, ele apresentou uma convulsão que na época não era assim vista como é hoje, né? Hoje todo mundo tem medicamento fácil, atendimento médico é bem tranquilo e até a comunidade não tem muito preconceito com as questões dos convulsionários. Mas naquela época sim. E aí eles esgotaram a medicina da época, não tinha mais recursos para atender a criança, né, com 2 anos de idade, criança muito debilitada, até que falaram para o senhor Olegário: olha, existe uma pessoa aqui em Feira de Santana, o Manuel dos Santos, que ele dá uns passes e as pessoas ficam boas. E aí ele foi atrás, né, e aí trouxe o Manuel dos Santos para dentro da casa dele. E aí o Manuel dos Santos deu os passes no garoto e disse: aqui é um processo obsessivo, mas ele vai ficar bom. E realmente o menino tomou os passes, ficou bom, cresceu, hoje é um idoso de 80 anos de idade, sadio, nunca mais teve as convulsões. O senhor Manuel dos Santos chegou para o senhor Olegário e disse: senhor Olegário, me dê condição, porque o senhor Olegário era muito rico na época, me dê condições, se o senhor me der uma salinha, um lugar, que eu sei que o senhor tem muitas posses, eu posso fazer esse trabalho que eu fiz aqui para o senhor para outras pessoas. O senhor Olegário tirou, então, a chave de uma casa e disse: está aqui, é para você. Até quando vocês conseguirem construir a sede própria, vocês ficam aí o tempo que vocês quiserem. E, de fato, Manuel dos Santos, muito inspirado, criou os estatutos do centro e lá ele começou aquela raiz, né? 24 de agosto de 1942, a fundação do Centro Espírita, que esse mês está fazendo 77 anos. E esse centro funcionou lá na rua Intendente Rui, ao lado ali da Câmara do escritório da Câmara dos Vereadores. Mas o espaço, foi lá que Divaldo Franco começou, né? O espaço era de um galpão muito pequeno, né? Divaldo Franco chegou lá, foi lá que ele foi atendido e tudo, e depois ele seguiu para Salvador, mas o primeiro lugar dele foi lá nesse Jesus de Nazaré. Aí o espaço ficou pequeno, foram atrás do senhor Olegário, ele construiu outro galpão, que fica ali em frente ao J. Santos da Barão de Cotegipe, e lá nesse espaço já foi construído semelhante ao que nós temos aqui hoje, né? As cadeiras e um palco mais alto, certo? Então aconteciam muitas reuniões mediúnicas, reuniões doutrinárias, elas só vão surgir nos anos 50. Então vejam vocês, de 1942 até os anos 50, passaram-se muito tempo só com mediúnicas, pouquíssimo evangelho. Então dá para vocês imaginarem a qualidade das reuniões mediúnicas, né? Os relatos são impressionantes. Era assim, médium que saía correndo atrás de pessoa dentro da reunião, dizendo: eu vou pegar você. A pessoa estava mediunizada, não tinha educação mediúnica. O espírito vingativo estava ali na reunião, se apossava do médium, olhava para a pessoa e disse: hoje eu lhe pego, e corria atrás mesmo para pegar. Era assim, por quê? Não tinha educação mediúnica, né? Médium que chegava, pegava a cadeira e dizia: hoje eu vou quebrar tudo aqui dentro, e jogava a cadeira no chão e quebrava mesmo. Não
tinha educação doutrinária, não tinha educação mediúnica. A gente só veio conhecer André Luiz, né, dos anos 60 para cá, anos 50, porque em 1942, nosso lar ainda estava sendo psicografado. Desobsessão só vai aparecer em 1967. Então, foi uma grande caminhada para educar esses médicos, né, para educar esses obsessores. Muitos hoje reencarnados aqui como espírita, aí nas casas espíritas, muitos são presidentes de centro espírita e tudo, né? Então, nos anos 50, vem uma equipe, né? Aí foi uma equipe realmente de espíritos missionários. Alípio, Enésio, Dória e Riquião. Dória, quando chega no Jesus de Nazaré, ele veio transferido do Banco do Brasil, de Irará, se não me engano, para a feira, e ele se assusta. Vem cá, um centro desse tamanho, com essa frequência, não tem uma reunião doutrinária? O que é isso? Aí as pessoas, não, a gente nem sabia que precisa ter. Então, Dória funda a primeira reunião doutrinária no Jesus de Nazaré. Aí começa, nos anos 50, a difusão doutrinária espírita, aqui em Feira de Santana. Quem eram os doutrinadores? Não tinham, porque não tinha, as pessoas não tinham grupos de estudos. As pessoas não aprendiam o espiritismo, elas só eram médiuns. E bem daquele jeito, né? Do jeito que vier. Não tinha educação mediúnica. Então, aqui em Feira de Santana, nós tínhamos o promotor público, né? O doutor Oswaldo Pinheiro Riquião. Ele vem também transferido de Castro Alves, aqui para Feira de Santana. E doutor Riquião era advogado, promotor público, um homem culto, né? De uma cultura vastíssima. Professor de língua portuguesa, falava francês. Então, é o doutor Riquião que ele vai começar, né, a trazer uma retórica para as reuniões doutrinárias dentro dos centros espíritas. Então, ele vai estabelecer um padrão doutrinário em Feira de Santana e no Pai do Sofredor, no Jesus de Nazaré, no Pai dos Sofredores. As reuniões nesses dois centros era doutor Riquião que fazia. Já se sabia, doutrinário de quarta-feira é o dia de Riquião. E lá estava ele, no Jesus de Nazaré, fazendo a reunião doutrinária. E ele vai ter assim uma contribuição fortíssima na construção da identidade espírita local, que vai prevalecer até por volta dos anos 80. Depois, com a expansão e criação de outros centros, né, expansão também da cidade, né? Nos anos 90, a Feira de Santana vai experimentar assim, uma expansão também, né, urbana muito grande. Consequentemente, vão surgindo outros centros, imigração, e isso vai se arrefecendo um pouco. Mas nós temos ainda nos dois centros, né, no Pai dos Sofredores e no Jesus de Nazaré, uma fortíssima influência doutrinária do doutor Oswaldo Riquião até hoje, né, dos preceitos que ele trazia, que ele pregava, que ele defendia, né, que ele acreditava. E na música também, né? Ah, também. Ele vai produzir, ele gostava muito de música, né? E ele vai produzir uma série de hinos, que também esses hinos hoje só são cantados, pelo menos do meu conhecimento, né? Aqueles hinos de Riquião são cantados em pouquíssimos centros, a maioria das pessoas nem conhece, nem sabe desse acervo que nós temos musical lá dos anos 50, dos anos 60, que é impressionante. Ele também escrevia nas colunas, ele escrevia no jornal Folha do Norte, ele publicava, né, sempre assim, umas colunas muito interessantes, foi divulgador, ele fez o que ele pôde na sua época para difundir a doutrina espírita. Então, nisso tudo nós vamos ver nessa característica toda que nós trouxemos, que a doutrina espírita, ela tem essa característica, ela é uma religião de letrados, ela é uma religião de pessoas alfabetizadas. Segundo o último censo do IBGE, isso deve se configurar mais ainda agora no de 2020, é a religião onde se tem os profitentes com maior nível de escolaridade, né? Maior nível de pessoas com graduação, mestrado e doutorado são os espíritas de longe, se comparados, né, aí proporcionalmente com evangélicos, católicos e outras denominações. Então, a doutrina, ela como que impulsiona, exige do indivíduo que ele vai buscar mais cultura, porque alguns pressupostos, alguns princípios, algumas questões da doutrina, elas só são entendidas à luz da ciência, da filosofia. Então, ela tem essa característica. Além disso, toda a base explicativa da religião espírita, da filosofia espírita, da ciência espírita, está toda calcada em livros.
Então é preciso que a pessoa tenha esse gosto pela leitura, né? Então o espírita, ele é uma pessoa que a característica dele é a pessoa que lê. O espírita é um leitor, não é? Para ser espírita, o indivíduo tem que dizer, sou leitor. Essa é uma característica muito forte. Esse status diferenciado da leitura que é dada na doutrina espírita é uma distinção de todas as demais religiões aqui no Brasil. Então é uma característica muito marcante do espírita, a leitura, a interpretação dentro de uma bibliografia própria, vasta, que tem sido produzida para a interpretação, inclusive, da doutrina. A bibliografia que nós temos é toda, né, tem uma base doutrinária, tem uma fonte também religiosa e também dentro do processo de constituição e construção de identidades. Então, por exemplo, você vai ver que a bibliografia produzida pelo Divaldo Franco, ela traz uma identidade, ela tem uma marca. A bibliografia produzida por Emmanuel, através do Chico, tem uma marca, e assim por diante, né? Isso muito também em função das necessidades e também da visão de cada espírito. Quando falamos necessidades, falamos também do contexto sócio, político, cultural do país. Então, nós vamos ver, por exemplo, o Divaldo Franco, na literatura, ele acompanha muito os movimentos, o movimento científico. Então, quando se falava em clonagem, ele trouxe várias mensagens, a espiritualidade trouxe várias mensagens tratando de clonagem. Quando se fala em questões, por exemplo, constelação familiar, ele trouxe, né, uma luz sobre a constelação familiar. Quando houve aquele burburinho todo, crianças índigo, não sei o quê, ele trouxe uma literatura sobre isso, né? Coisa que o Chico Xavier não fazia. Ele tinha uma linha de caminhar muito própria. Vocês vão ver, por exemplo, que durante toda a ditadura militar, toda a repressão, não é produzida uma linha a respeito daquele fato, né? E foi um fato que abalou o Brasil. Então, a literatura do Chico, ela já tinha um certo planejamento diferenciado da produzida pelo Divaldo. Então, para ser espírita, se nós formos comparar com o que era, né, ser diácono, ser presbítero, ou então ser membro da sociedade parisiense, ser espírita hoje está muito calcado também nos atributos morais, né? Então, a questão da moralidade, da familiarização com a bibliografia, os estudos, conhecer, falar, né? Ter uma certa, digamos, intimidade com os autores espíritas e com as obras chamadas canônicas, né? Que são as obras de Kardec. Então, não basta simplesmente conhecer, eu conheço bastante Joana de Ângeles, sim, mas Kardec, né? Tem que conhecer o Kardec também. Então, nós temos uma tradição falada, escrita, muito pautada na letra, né? Bastante voltada para a difusão em cima do escrito e da fala. Nesse sentido, os palestrantes, eles têm um papel assim fundamental. Por quê? Porque eles alavancam a questão da leitura, né? Existem palestrantes que muitas vezes, durante sua fala, citam 5, 6, 8 livros. Então, aquilo estimula também a leitura. Então, é uma via de mão dupla. A leitura estimula a palestra e a palestra também vai estimular muito a leitura, né? Nós vamos ter, assim, algumas características bem interessantes no palestrante espírita. Nós temos alguns fatores que estão fora do discurso, como, por exemplo, a própria credibilidade dele, os aspectos morais, a vida dele cotidiana, como profissional, ou então o papel dele, se ele for médium, também tem assim uma relevância muito grande. Se ele é um trabalhador reconhecido pela comunidade, e uma coisa muito interessante que os pesquisadores observam, que também nós observamos a mesma coisa que em Feira de Santana, é a questão da antiguidade na doutrina. Então, por exemplo, Carlito, não é? Daqui a algum tempo, ele vai ser um dos nossos presbíteros, né? Por quê? Porque a antiguidade na doutrina vai dando uma certa autonomia, uma certa autoridade. Eu vejo algumas pessoas chegarem para minha mãe e falar: porque a senhora é um ícone do espiritismo. Mas, meu Deus, quando a pessoa fala um negócio desse comigo, eu fico até sem graça. Mas o que é? As pessoas olham ali e veem a antiguidade, né? Aquela pessoa que já tem muita vivência, que conheceu
a geração lá de Requião que conheceu Dória e que passou depois de Dória, ela viveu a fase, né, que foi a fase áurea dela, com aqueles companheiros, e agora ela está vendo o povo jovem chegando e a renovação do Espiritismo. Então ela tem uma visão bem ampla, desde a fundação dos primeiros centros até os dias atuais. Então isso dá um certo status, né? Isso é bastante visível. E o segundo fator são os fatores do próprio discurso do palestrante, né? Por exemplo, a articulação de enunciados, a capacidade que o palestrante tem de trazer determinados princípios da doutrina e articular bem, tratar bem esse tema. Embasamento bibliográfico também, né, nas reuniões doutrinárias, isso é fundamental. Sempre aquela coisa, evitar o achismo, evitar contar casos pessoais, mas sempre aquele embasamento bibliográfico, já que nós somos uma religião de livro, uma religião de letrados, né? A clareza de sua exposição, também isso é fundamental, né? O que ele está falando, a linha de raciocínio tem lógica, o que ele está dizendo, e a força racional dos seus argumentos, né? Porque como a doutrina se firma como ciência, então ela tem que ter uma certa racionalidade, principalmente no discurso e na fala dos palestrantes. Isso, obviamente, vai ter uma repercussão no movimento espírita. Então vejam, da família para os salões doutrinários e dos salões doutrinários, isso espelha no movimento. O movimento espírita é o nome que é dado a todo esse segmento, a todo esse trabalho que é feito, articulado entre as casas espíritas, federativas e conselhos regionais e tudo que se faz, levando em consideração essa divulgação extra-centro espírita da doutrina. Essa difusão doutrinária, ela é formalmente igualitária, então isso é visto por alguns pesquisadores, né, que esse movimento ele é considerado um movimento livre, todo mundo é igual, do faxineiro ao presidente da casa todos somos iguais, mas na prática não é bem assim, né? Para a articulação da palavra, para o direito ao uso da expressão verbal, o indivíduo ele tem que ter alguns requisitos. Então não são todos que têm acesso para falar em uma reunião doutrinária, por exemplo. Não são todos. Então, mesmo a gente dizendo que todo mundo é igual, mas no cotidiano todo mundo tem o seu papel. Ou seja, né, a fala inclusive de um entrevistado. A gente tem que ter o senso de nosso lugar. Cada um na casa espírita tem que ter o senso do seu lugar e não achar que pode fazer tudo. Então, são questões que vão repercutir na difusão da doutrina espírita. Por quê? Porque os centros aqui em Feira de Santana, eles vão crescendo a partir também de separações, de dissidências. E com isso, a formação desse corpo doutrinário, a divulgação desse corpo doutrinário nos outros centros, ou até mesmo dentro do próprio movimento espírita, vai ficar muito presa a essa questão hierárquica. Pois se novos grupos são formados com pessoas jovens, então esse senso de hierarquia, de vivência dentro do centro, de conhecimento do espiritismo, ele de certa forma vai ficar diluído, ele de certa forma ele não vai aparecer, né? Apesar dela nunca ser dita, nunca ser explicitada, né? Porque contraria essa ideologia nossa da fraternidade, de todos iguais, mas existe uma distinção e também existe de forma velada um controle moral da comunidade sobre quem fala. Enquanto que na sociedade parisiense era declarado, para poder você entrar você tem que ter 2 pessoas para autorizar, no nosso movimento o que nós vivemos é muito esse controle moral silencioso, né? Não chame fulano não chame cicrano, porque ele está passando por uma fase assim, assado. Então a coisa é trazida para um campo, digamos, do subliminar, né? Então isso não chega a público, mas existe esse controle. Com isso aparecem também as chamadas lideranças carismáticas, né? O que são aquelas lideranças carismáticas? Aí eu trouxe o exemplo maior, né? Aquele que se destaca pelo trabalho, pelos aspectos morais, pela divulgação doutrinária, pelo empenho.
por todos aqueles requisitos, então ele passa a ser um líder nato. Você pode até não concordar, pode até... É o líder, porque o caráter da atividade, a forma, a divulgação, já concluiu, viu, meu irmão? Está assim bem concisa, né, na biografia dele, né? No aspecto da fala desses palestrantes, então, se nós retomarmos lá aquele modelo rickiano, aquele modelo anos 60, aquele modelo anos 70, e que ainda nos dias atuais ainda guarda muitas dessas características, nós vamos encontrar, né, aquele modelo de expressão oral claro, né, uma retórica bastante didática. Alguns palestrantes fazem questão de usar, assim, um português, né, um vernáculo extremamente correto, sem gírias, né, sem aqueles maneirismos, as coisas que muitas vezes nós falamos muito no cotidiano, e sempre enfatizando aquele modelo escolar, letrado, que se distingue logo. Então, a gente percebe, né, chega para falar já com aquela imponência, com aquele tom de voz, inclusive utilizando expressões e máximas que não são usuais no nosso coloquial. Então, por exemplo, podemos encontrar na fala de muitos palestrantes expressões como um campo energético propício, expressões como quando mercadejávamos, ou então venerando a entidade. Então são palavras assim que nós não usamos no cotidiano e que aparecem lá nas palestras, aparecem nas falas de alguns palestrantes, né? A erudição também é bastante valorizada, a predileção por palavras que são arcaicas, que não são usuais, e o emprego recorrente de máximas morais durante a fala. Então, sempre evocando passagens, trechos do Evangelho, ou até mesmo falas por exemplo, de espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, para referendar suas falas. Na doutrinação, a fala extensa é sempre voltado nas doutrinárias para temas espíritas ou temas cristãos. Então, por exemplo, fora da caridade não há salvação, né? Um tema cristão, ou então um tema espírita, o perispírito, a mediunidade, ou então a correlação de um com o outro, né? Mediunidade e Jesus. Também um trabalho de exegese doutrinária, e também nós vamos encontrar muito pessoas que comparam, né? O que é a caridade conforme Emmanuel, como é que São Vicente de Paula definia a caridade, então trazendo assim os detalhes, as palavras que são usadas pelos espíritos, vamos encontrar. Nem todas as reuniões doutrinárias comportam debates, algumas abrem para questionamentos, para algumas dúvidas, mas nem todos, né? Geralmente o próprio doutrinador, ele leva o público, os presentes, a uma conclusão e a um sentido espiritual do que foi falado ali naquela noite, né? Utilizar somente erudição não condiz com o perfil que se espera de um palestrante espírita ou de uma palestra espírita. Sempre nós esperamos um efeito moral, uma grande lição, algo que vai ficar e que vai criar uma ressonância em todos nós. E com isso, os efeitos da palestra, os efeitos da fala, eles têm que garantir, né, conhecimento da doutrina, que isso é fundamental, desde a Igreja de Jerusalém, que já se falava conhecimento do Evangelho, Sociedade Parisiense, conhecimento da doutrina, Teres de Menezes, conhecimento da doutrina, nossa missão também, conhecimento da doutrina. Um outro aspecto que se espera das reuniões doutrinárias, libertação e desobsessão, né? Libertação dos atavismos, dos nossos preconceitos e o processo desobsessivo, que aí é um processo mais complexo, né? Só explicado à luz de André Luiz, né? Conexões mentais com espíritos obsessores e etc. A autonomia, porque a fala produz no indivíduo o efeito salutar do conhecimento, induz o indivíduo a uma mudança de comportamento, então leva para o autoconhecimento, cria no indivíduo aquela empatia, né, com aquele palestrante, com aquela fala, e o impulso para a mudança de comportamento, levando por fim à transformação moral e à busca da espiritualidade, né?
Então, para a gente finalizar, gente, essa questão aqui, diante de tantos efeitos salutares da reunião, diante de tantas conquistas, por que existe um esvaziamento das reuniões doutrinárias, né? Nós vemos assim muitas casas se queixando, mas tem que trazer palestrante de fora, tem que fazer porque as pessoas estão perdendo, né, esse ânimo, né? Então, alguns autores trazem, né? O primeiro aspecto poderia ser a falta de esclarecimento das pessoas que frequentam os centros, de não valorizar a reunião doutrinária, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu vou às reuniões doutrinárias de quarta e domingo lá do Jesus de Nazaré. Eu não estou de lá porque eu estou aqui. Ou então, estou doente, aconteceu alguma coisa, eu preciso ir num evento, mas fora isso, quarta e domingo eu estou assistindo às reuniões doutrinárias, porque eu entendo que eu preciso ouvir o Evangelho. É uma questão de quê? De autoconhecimento, mas cada um escolhe o que quer para si, né? Em razão também do preconceito que ainda há contra o Espiritismo. Então, muita gente não quer, não, eu só vou lá para tomar o passe, não, eu só quero ir lá para a água fluidificada, só para o atendimento fraterno, e rejeita de alguma forma a doutrina. E por último também pode acontecer uma certa falta de estrutura nos programas doutrinários. Divaldo Franco então foi questionado a respeito disso, né? Ele dá-se uma resposta bem extensa, bem robusta, analisando uma série de fatores que vão desde a falta de preparo de alguns palestrantes, a falta de cuidado, né? de informações. Então ele vai assim bem fundo mesmo na questão, né? E ele vai dizer, né, mesmo que existam nas pequenas cidades essa dificuldade, pessoas com preconceitos, se a doutrina for apresentada com a beleza, a significação que possui, esse preconceito cede lugar à aceitação natural por aqueles que têm necessidade de enfoques mais próximos com a hora em que vivemos e de respostas mais elucidativas sobre os seus questionamentos. Então, a reunião estando bem organizada, bem estruturada, segundo ele, seria um ótimo momento, ou eu teria aqui a última, para a gente analisar. Então, gente, em síntese é isso, a reunião doutrinária, ela nos ajuda ao máximo daquilo que nós poderemos buscar em termos de espiritualidade em nós próprios. Esse processo de autotransformação, essa autotransformação que significa um autoconhecimento, não para vigiarmos a vida do outro, nem para estarmos nos comparando com os outros, mas sim, nós próprios comparando-se com nós próprios, né? Como eu era algum tempo atrás, como eu estou hoje. A doutrinária, ela se completa quando o indivíduo também busca, quando ele vai em busca de literatura, quando ele vai em busca de mais conhecimento, ele aprofunda o seu conhecimento em grupos de estudos. Então, desejo aqui para vocês que de alguma forma a gente possa ter contribuído, trazendo para vocês essa importância da reunião doutrinária, como foi árduo toda essa história para a gente construir esse momento e a necessidade que a gente tem de valorizar essas reuniões, que elas não sejam simplesmente um encontro social. O social é bom, mas que fundamentalmente seja o nosso compromisso de ouvir a doutrina e criarmos esse campo maravilhoso de transformação em cada um de nós. Me desculpem, eu passei um bocado aí do tempo, viu? Boa noite, muito obrigada.